Eu montei o melhor PC Gamer até R$9.000 que você pode montar no mercado em 2024, nessa Black Friday e para os próximos meses também. Eu sou o Rodrigo Bariani aqui da 4Gamers e você não pede por esperar como ficou essa configuração, que já te adianto, ficou excelente e vai fazer inveja aí no seu amigo que tem um super PC, mas vai rodar menos jogos que você. Essa configuração, além de rodar tudo, ela faz um monte de coisa, ela é boa para stream, ela é boa para renderização, 3D e muito mais. Então fica aqui comigo até o final que você vai ver uma série de informações, uma enxurrada de comparativos e tudo mais sobre essa config, além de, claro, sugestão de upgrades, teste em FPS, cálculo de gargalo e tudo o que diz respeito ao mundo do PC Gamer. Mas antes, deixe o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, porque quem não é inscrito perde os vídeos diários aqui na nossa empresa e, além disso, o YouTube entende que esse vídeo não é para ser recomendado para outras pessoas. Então eu agradeço muito se você der um se inscrever, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo. Isso vai ajudar demais a nossa empresa. Então, bora lá pro vídeo? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pessoal, e é claro que eu vou mostrar para você também uma gameplay insana em jogos como, por exemplo, o Black Myth Wukong, o jogo do macaco, que roda muito bem nessa máquina em FPS estável e outros jogos pesados também, como por exemplo o RPG ali solitário do Elden Ring, que é muito pesado e roda no Ultra, obviamente. Além de mostrar também Horizon, que é um jogo lindo demais para jogar em um PC com Ray Tracing e com um processador potente como esse, roda super bem e você consegue ver a maior parte dos gráficos aí no Ultra, tá bom? E é claro que eu vou te mostrar também GTA V, Fortnite e muitos outros, então bora lá pro vídeo. Galera, vamos lá então pro vídeo. Qual que é o contexto aqui desse PC? O cliente veio para o nosso site, montou o PC através da nossa ferramenta personalizada Full Custom, que permite você colocar ali, né, o seu processador da linha 7000, 8000 e 9000, e ele escolheu algumas configurações que fizeram o PC ficar um pouco acima de R$9.000, tá? A gente tem aqui a configuração completa para te mostrar, que foram peças específicas que ele foi pedindo, como por exemplo Asus TUF Wi-Fi, para ser uma placa-mãe assim um pouco mais robusta, e ele também escolheu um NVMe diferente e tal, então encareceu um pouco mais do que eu vou mostrar aqui para vocês, mas o título desse vídeo vai ser um PC ideal até R$9.500 ou até R$9.000, isso depende mais ou menos de como você vai montar. Como esse cliente montou da forma como ele quis, ficou um pouquinho mais caro, mas bora lá que eu vou te mostrar o comparativo do mesmo jeito. Rapaziada, como eu sempre mostro para vocês o cálculo de gargalo, esse cálculo ficando até 10% tá excelente, porque quer dizer que você não vai perceber nada, nenhuma diferença, você não vai perder nenhum desempenho em tarefas gerais e jogo para essa configuração ou para a configuração que você estiver montando. E para você saber isso, é aqui no site PC Builds, que é uma configuração exemplar para você saber se o seu PC vai ter gargalo ou não, sabendo ali que você combinando um processador forte com uma placa de vídeo fraca, isso vai causar o efeito gargalo. E nada mais é do que gargalo, caso você não conheça, é a diferença de desempenho de uma peça ou de outra quando ela é muito forte ou muito fraca. E isso tudo vai gerar uma dificuldade ali na execução das tarefas, às vezes na renderização de projetos e principalmente em jogos causa um efeito que a gente chama de stutter, que é mais ou menos ali quando o jogo tá rodando super fluido e do nada ele começa a dar uns travamentinhos que não afetam, por exemplo, no seu delay com um jogo competitivo, tipo CS. Você não vai pingar na tela do cara como se você tivesse com lag, com, vamos dizer assim, uma conexão ruim de internet. Mas o seu jogo aparentemente vai ter travamentos, e isso a gente chama de stuttering, que é o fenômeno de desequilíbrio entre duas peças. Esse processador, pessoal, é um processador que, na escala de processadores feitos até hoje do mundo, ele é ocupa o lugar o 50º, ou seja, ele ocupa o lugar 50 de 1468. Ele está em uma prateleira de processadores ultra rápidos, ele é muito potente e ele é um processador que se equipara a processadores Intel de 14ª geração, ou seja, ele é muito forte. Ele ainda tem o efeito X, que é desbloqueado para overclock. Ele não tem o cache 3D, é verdade, mas é um processador muito potente. E tipo assim, colocando um NVMe como esse que a gente colocou aqui no vídeo, cara, é uma máquina tão rápida que você não tem nem dimensão. Ela liga tão rápido que você não consegue acessar a BIOS dela. Você tem que configurar para a BIOS demorar um pouquinho mais, porque senão você perde o segundo ali, o milissegundo que você conseguiria acessar a BIOS de tão rápido que é esse processador, beleza? Esse processador é comparado ao i7 de 13ª versão K, que é desbloqueado por overclock,
E o i7 ele ganha em algumas coisas, tá? Mas obviamente que para jogo não tem nem comparação, o Ryzen é muito melhor e consegue desempenhos em FPS maiores, e além disso ele consome menos, tá? Então é o processador mais econômico. Para você que tem preocupação com a eficiência energética da sua máquina, ele faz muita diferença, tá? E ele tem um cache maior, o que para jogos influencia. Na verdade é por isso que ele roda jogos melhor do que o i7. Vejam aqui no comparativo de utilização, só para finalizar essa parte, eu já vou falar um pouco de peças, que a diferença de utilidade quando você estressa no 100% das duas peças é o seguinte: você tem uma utilização do processador de 100%, ou seja, um processador que chega até o máximo de desempenho, enquanto a placa de vídeo ela chega até 83%. Essa diferença é o que causa esse 10% de bottleneck, de gargalo, de uma peça para outra, porém, isso não significa nada no termo de jogabilidade. Eu vou te mostrar o porquê agora em FPS com o teste em jogos. Rapaziada, essa configuração aqui ela precisa de water cooler. Antes de falar de FPS em jogos, eu preciso pontuar isso aqui para vocês. É bom que você utilize o water cooler nessa configuração. Além disso, uma fonte 750 watts para cima é excelente, já é recomendado. Eu escolhi um gabinete aquário aqui para mostrar para vocês no vídeo, mas o cliente escolheu um gabinete diferente, que é um gabinete branco, e isso acabou encarecendo um pouquinho na configuração, além de, é claro, o SSD NVMe de 2 TB, que foi o que eu mostrei para vocês no vídeo curto. Esse SSD garante a você uma leitura e gravação muito mais rápida. E, por exemplo, se o seu PC tem SSD SATA, cara, quando você muda para o NVMe, pode ter certeza que, tipo assim, você vai perceber a mudança da água para o vinho, tá? A gente aqui só usa NVMe em todos os computadores da empresa e o tempo de ligação de softwares, de inicialização, de reinicialização, às vezes de passar uma informação de um lugar para o outro, é muito mais rápido. E isso sim se faz um investimento que você pode fazer e tem certeza que vai deixar o seu PC melhor. Às vezes as pessoas chegam no Instagram ali pedindo pra gente, e qual processador eu coloco, o que eu faço nessa config e tal, e na prática ela às vezes está sem um SSD NVMe, que é a melhor tecnologia que tem no mercado. Sem isso, você não consegue utilizar o máximo das suas peças, então é importante que você utilize. Aqui no site, como acabou a memória RAM 64 GB, eu escolhi 32, mas esse PC é feito com 64 GB da Corsair e é uma excelente configuração que você também pode utilizar aí e eu recomendo demais. 64 GB DDR5, cara, não vai faltar memória RAM nunca para o seu PC, ele vai rodar tudo sem travar. Além, é claro, de uma 4060 Ti, que é uma placa de vídeo que tem um custo-benefício bom, melhor do que, por exemplo, a 4070, que tá 4, 5 mil reais. Uma placa muito cara, que não faz sentido gastar, a diferença de uma para outra não é grande o suficiente para você gastar 2 mil reais a mais, e essa placa de vídeo você encontra por 2.300 reais ainda. Lembrando que tá tudo caro, tá? No momento da gravação desse vídeo, a gente tá em pré-black, tudo ficou caro no Brasil, todas as importações ficaram difíceis porque o dólar está muito alto. Além do processador, o 7700X, então essa config ficou na base aí de 9.500 a 10 mil reais. Você encontra essa mesma configuração em alguns lugares por 12 mil reais, aqui estamos falando de um Ryzen 9, mas com uma estrutura parecida com menos gigabytes de RAM. Você também encontra variações dessa configuração por 10 mil reais, como por exemplo o i7 13ª, que é um bom processador, tá? O problema é que ele tem aqueles superaquecimentos que a Intel possui nessa geração. Lembre-se, né? A gente está em novembro de 2024, então a Intel sofreu aí com perda de valor de mercado e um monte de coisa por conta de ter lançado uma geração ali defeituosa. Essa geração está sendo vendida bem barata, por isso que você vê PCs como esse, que são vendidos a um preço ali mais baixo do que o mercado, porque esse processador ele justamente tem uma aceitabilidade menor, ele tem problemas, tá? E a Intel não vai fazer recall, então você não tem suporte, mas tem ajustes ali que você faz na voltagem e ele para de dar problema. Essa configuração você também encontra variações, como por exemplo este PC aqui, com Ryzen 7700X e RTX 4070 Ti, que é uma placa super rara, tá? Inclusive esse anúncio deve estar um pouquinho aqui desatualizado, mas você encontra esse PC sendo vendido por vários preços, e é um PC que, vamos dizer assim, tem uma variedade muito grande, beleza? Agora falando um pouco sobre jogos, antes de falar a sugestão de upgrades, rapaziada, esse PC, como é que eu posso dizer? Ele é um PC com uma placa de vídeo, assim, que eu sou fã demais, tá? Ele é a placa que eu mais gosto da geração 4000, mais que a 4090, né? Porque é uma placa que entrega um desempenho real pelo que oferece em questão de valor de mercado. As outras placas eu acho que elas são mais caras do que elas oferecem, mas estamos falando de um negócio super tecnológico. Vamos dizer assim, o processador que está ali dentro é de nanômetros, né? 7 nanômetros, 6 nanômetros, é uma coisa que é muito menor que um fio de cabelo, então tem uma tecnologia muito robusta ali dentro. Então você, vamos dizer assim, há muitos anos atrás, 5 anos atrás, esses produtos valeriam 50 mil reais cada um, então a gente tem que, de fato, tirar o chapéu para o avanço tecnológico.
mas eu acho que essa placa de vídeo em custo-benefício é a melhor. Veja, por exemplo, no Cyberpunk, essa mesma config, tá? Esse processador com essa placa de vídeo, você tem uma estabilidade em 95 frames por segundo. Interessante, né? Uma configuração potente, rodando ali a 100 frames no Ultra. Rapaziada, 1080 pixels no Ultra. Estamos falando de uma config que é muito forte, tá? Então, você vai rodar, vai conseguir ver o jogo ali. Olha o bug do Cyberpunk, isso aqui é bug. Tenho certeza que isso é bug. Isso não é, obviamente, da config, mas é bug do jogo porque é um jogo mal otimizado. No Red Dead Redemption 2, que o pessoal pede muito pra mim nos comentários, principalmente para falar um pouco desse jogo, em 1080 pixels no Ultra, 74 frames, 80 frames, o que é muito bom, porque esse jogo é pesadinho, tá, pessoal? A iluminação dele é pesada, tudo é pesado nesse jogo. Então essa config roda muito bem, e eu considero muito estável esse tipo de jogo com 80 frames, tá? Você não consegue chegar a muito mais que isso, nem com uma 4090, porque é claro, isso tem a ver muito com a otimização do game para PC. E por último, Starfield, que é um jogo super pesado, tem muitas texturas, precisa de renderização em tempo real, porque gera muita informação ao mesmo tempo e exige muito do processador. 74 frames, estamos falando de um desempenho que você vai ter ali o máximo de tudo que você pode usar, ou seja, no Ultra, e você consegue jogar com uma estabilidade de frames de 75 quadros, que é muito bom. É só ter um monitor acima de 100 Hz que você já percebe essa diferença na gameplay e você vai ter uma fluidez absurda, tá? Por último, mas não menos importante, o jogo que eu gosto de comparar com todas as configs, Valorant, 600 frames por segundo nessa configuração. Muito bom, excelente, PC que roda tudo e além de jogos competitivos, ele não vai te deixar na mão, vai rodar em frames absolutos, não vai travar. Com anti-aliasing, ó, 1080 pixels, tá rodando super bem, então pode comprar essa configuração de olho fechado, que ela não vai te deixar na mão. Agora é aquilo que vocês mais gostam, quais upgrades eu faço nessa máquina? E para quem ficou até agora, eu vou deixar um cupomzinho para utilizar na compra desse PC, um cupom de R$500, generoso e muito bom, beleza? Mas vamos falar antes do upgrade. Rapaziada, processador Ryzen 7 7800X 3D, primeiro upgrade que você vai fazer quando você quiser fazer, é melhor trocar o processador. Por quê? Esse processador é considerado o melhor processador para jogos do mundo. Atualmente, por R$3.200 ele tá caro, mas se você encontrar ele por R$2.500, que era o preço original dele, tá no preço e vai te deixar ali com um desempenho muito bom para jogo por conta do cache 3D. Upgrade de placa de vídeo só ano que vem, quando lançar as linhas 5000, que a placa de vídeo 4070 Ti Super ficar mais barata, custar aí R$4.000, que era o preço original dela, né? Quando começou a inflação, começou a escassez, ela ficou mais cara e tá beirando R$6.000. Aí sim, você pega uma 4070 Ti Super, que realmente aí vai ter uma diferença grande dela para 4060 Ti. Antes dela, não compensa nenhuma, não vá trocar, porque você vai se arrepender, a curva de experiência é pequena e não vale a pena. Para você que ficou até o final, cupom Ryzen 7700X RTX 4070 Ti for Gamer. Sempre vou deixar ali na descrição o cupom para você copiar e colar, ou no comentário fixado, ainda não sei, a gente está mexendo ali nessa configuração. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto!